Seguimos a nossa cobertura da ASCO de 2022, uma iniciativa do grupo Oncoclínicas para vocês todos que nos acompanham. E agora eu converso com o Dr. Felipe Marinho, que é oncologista clínico do grupo Oncoclínicas em Pernambuco. Doutor, o que são os testes genéticos e qual é a sua importância na oncologia? Os testes genéticos são uma forma de a gente entender se existem alterações no nosso código genético. Tá? A grande importância dele dentro da oncologia, inicialmente, são duas. Primeiro, entender se há algum fator familiar que possa justificar o aparecimento de doenças oncológicas, ou seja, câncer. E segundo, entender se existe uma possibilidade de um tratamento direcionado e individualizado para cada paciente. Existe um teste, doutor, que ele tem um nome que acho que complica um pouquinho o entendimento, que são os testes germinativos. O que seriam esses testes? O teste germinativo não deixa de ser um teste genético, só que o teste germinativo ele identifica as alterações que estão em todas as células do corpo. Isso é que é o conceito de germinativo, diferente do que a gente chama de teste somático, onde a gente só encontra no tumor. E doutor, aqui na ASCO a gente teve um estudo que usa esse teste germinativo, né, que fala de uma maneira geral sobre essas alterações genéticas no câncer, só que voltado para sarcoma. O que foi descoberto? Isso foi apresentado num pôster de duas universidades grandes que têm um centro de genética, uma em Vanderbilt, a outra em Michigan, onde eles fizeram a testagem de pessoas que eram referidas ou referenciadas a esse setor, né, para fazer um teste genético e entender se eles tinham alguma alteração relacionada ao código genético deles que pudessem justificar o aparecimento desse sarcoma, falando especificamente em sarcoma. Então, eles fizeram retrospectivamente e esses pacientes que foram referidos para esses setores eram pacientes que geralmente eram diagnosticados com a idade muito baixa, por exemplo, abaixo de 18 anos, que tinham parentes de primeiro grau que tinham sido acometidos por câncer ou aquelas pessoas que tinham mais de um câncer. Então, eles foram testados. E o que foi que ele viu nesses pacientes de sarcoma? Eles viram que 48% desses pacientes eles tinham alguma alteração. Então, eles tinham alguma alteração genética que provavelmente justificava o aparecimento dessa doença. E isso é um detalhe extremamente importante quando a gente fala em sarcoma, porque sarcoma é uma doença super heterogênea. Então, quando a gente identifica essa situação, a gente pode nos preparar, né, ou para tentar entender se existe alguma coisa que a gente possa fazer para diminuir a chance ou pelo menos tratar de uma forma mais precoce. E doutor, quais seriam as implicações desse resultado? A gente usa esses testes aqui no Brasil? Olhe, de pronto, eu acho que a gente ainda não tem uma implicação objetiva, mas eu acho que para um entendimento futuro é importante que a gente comece a testar cada vez mais, porque isso vai fazer com que a gente entenda melhor as doenças, principalmente sarcoma, que é uma doença tão heterogênea. Então a gente vai ter um entendimento melhor e a gente vai conseguir entender como a gente pode tratar melhor e também prevenir a doença. Muito obrigada. E esses são os resultados do novo estudo que tivemos na ASCO recentemente e sempre com notícias muito promissoras. Continuamos por aqui e você acompanhe também a nossa cobertura.